Boa tarde, boa tarde. Tá me escutando? Sim. Boa tarde. Tudo bom? Dei uma atrasadinha que tava tomando vacina, cara. Segunda dose. Tranquilo. Então acho que a gente pode começar. Eu vou tentar compartilhar a tela para vocês conseguirem ver o slide. Se der errado, aí vocês me falam, tá bom? Beleza. Vocês terminaram a aula 8, né? A 9. Agora. Você vai compartilhar? Ou você quer que compartilhe, Gabriel? Eu acho melhor você, porque eu tô com um pouco de problema aqui. Ou se você quiser, eu compartilho, né? Eu tento aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. A aula passada foi sobre retorno, sobre array, eu lembro. E a aula de hoje é sobre string. Só para apresentar que aí fica muito fácil. Como já está quase no final da Olimpíada, vocês já ouviram bastante sobre string, né? Sobre qual que é a estrutura dela, o que significa. String são textos dentro da programação, não importa o conteúdo dentro, só importa que ela é caracterizada como um texto, né? Mas string pode ser um número, né? Você pode ter um 5, só que em formato de string, que seria um formato de texto. Aqui, isso aqui é bem explicando mais ou menos o que é string. Que ele dá uma resumida falando que strings são textos, né? E o Python, ele tem muitas funções de manipulação de texto. E a gente consegue facilitar muito a nossa vida. Aqui tem alguns exemplos, né? Do print, que eu acho que é o principal que vocês usaram, que é uma função que é para mostrar uma string na tela. Tem fácil. O link, ele conta e retorna o tamanho da string, né? Ali, len de S, ele vai retornar o tamanho daquela string, né? Ali, olá mundo seria 3, 4, né? Porque vírgula também conta como uma posição, o espaço branco também conta como uma posição, então seria 10, ele retornaria 10, que era o tamanho. E a concatenação, que é para você juntar duas strings, né? Um print só. Ali, se você printar meu Brasil mais brasileiro, ele vai printar concatenado. Eu posso só dar um parênteses? Na parte de que você tinha dito, né, que até um número como string ele seria um texto, né? Quando o número você coloca ele tá como int ou float, você soma, né? Aí quando ele tá como int, você soma 1 mais 1, ele dá 2. Se ele tiver como string, e aí você usar a concatenação, isso, obrigada. E aí você coloca 1 mais 1, se eles estão como string, ele vai te devolver um 11. Entendeu? É que nem ali é meu Brasil mais brasileiro, fica meu Brasil brasileiro. Se você concatenar 1 mais 1 como string, ele fica 11. Eu tinha comentado, né? Por isso que juntar 1 mais 1 em formato de string, você vai resultar 11. E a manipulação de string, né, é bem legal em Python. Você consegue acessar cada posição de uma string. Como a aula passada foi de array, então o professor, o aluno, o orientador deve ter explicado as posições, como que funciona. E aqui é um exemplo, né? Você consegue manipular a string, né? A string é S, né, a variável, e dentro tem o conteúdo computação. Ou seja, se você printar
S0, você vai printar a primeira posição da string, que seria o C de computação. E o 4 seria o 1. Então, você consegue manipular a string por dentro, né? Fazer os arquivos bem fácil. Só citando, abrindo, como bem disse a Gabi, um parênteses naquela outra imagem, né? Essa propriedade da gente conseguir manipular uma string a partir das posições do caractere se deve porque a baixo nível uma string sempre vai ser um array de um vetor de caracteres, né? Então, assim, se a gente tem uma letra A, ela pode ser o caractere A, ou ela pode ser uma string A de um array de uma posição. Essa propriedade da string de ser um vetor de caracteres se dá porque a nível de memória a gente não consegue salvar mais de uma coisa em uma casa, por assim dizer, né? Lucidamente dizendo. A gente precisa salvar cada caractere, cada posição em um lugar da memória. A gente não pode adicionar mais de um valor. Isso a gente vê mais a fundo no curso. Aqui é o exemplo que eu citei, né? E ele faz um print passando a posição da string. Eu comentei. Só que acho que o slide aqui está com erro, não. Cadê os monitores? Ó? Ele está printando a posição e a posição 3 e De falou que fato. vai sair. Então tá com errinho aqui. Acho que o professor verdade, deu era um... pra ter pintado o P, né? Porque a string ela sempre começa com a posição 0, né? 0, 1, 2, 3. Aqui a 1 seria o O, só que na verdade a 3 não seria o M, seria o P. Acho que só deu um... Quem que tá comigo hoje? Que eu nem perguntei, que eu cheguei atrasado. É a Gabriela e o Leonardo, né? Isso, eu. Isso. Eu sou o Caio, viu, gente? Desculpa por entrar assim, que eu cheguei atrasado e atropelei um pouco. Se vocês querem dividir os monitores? Quer cada um falar um pouco? Eu falei aos 3, alguém quer falar mais para dar uma sequência? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Aí Eu vou falar esse, eu deixo então. a falar. Oi? Tá. Que está escrito, né? Se omitirmos o índice de início da fatia ou o de final, ou ambos, o início e o final da string serão considerados respectivamente. Veja os exemplos. Aqui ele está falando print S, abre colchetes, e ele não coloca nada, 2 pontos, 4. O que isso quer dizer, né? S é o nome da variável que está gravado a string. Esse colchetes, ele serve para a gente conseguir fatiar a string, né? Quando não tem nada antes quando não tem nada antes dos 2 pontos, ele começa do primeiro lugar, né, da string que seria o 0. Então ele vai do 0 até onde você especificar. No caso ali, você tá indo o primeiro, você está indo da posição 0 até a 4. Justamente porque não precisa especificar que ele pega desde o começo da string. E aí ele printaria o comp, né? Que é o que está escrito ali, sairá na tela comp. E aí embaixo, né, tem o S4, 2 pontos, nada. Isso quer dizer que vai pegar da posição 4 até o final da string. Que a posição 4 é o P, né? Ah, não, a posição 4 é o U. E até o final, né? Justamente por não ter nada, ele vai até o final. Então, ele pegou. A primeira, o primeiro ele printaria o comp e depois ele printaria o tação. É só para entender mesmo essa parte de fatiamento. Pode passar. Acho que aí... Pode falar. Não, pode falar. Eu só comentei que aí ele dá uma explicada melhor. Exatamente, aqui ele vai explicar melhor isso. A técnica slicing permite acessar os elementos de um tipo de um string segundo algum critério. E aí seria str de string,
que seria o nome da variável, abre colchetes, o início, 2 pontos do fim, 2 pontos do salto. Onde Então, isso é aquilo que eu acabei de dizer, né? Antes do primeiro 2 pontos, ele vai pegar a string do início que você especificar, ou se não especificar, ele vai pegar do início da string mesmo. Aí você coloca 2 pontos. O fim, se você especificar, ele vai mostrar de tal até tal, ou se você não especificar, ele vai mostrar até o fim mesmo da string. O salto é de quantos em quantos caracteres você vai querer printar. Por exemplo, na computação, se eu colocar nada, 2 pontos, nada, 2 pontos, 2. Então, quer dizer que eu estou querendo que ele mostre do início até o fim de 2 em 2. Então, ele vai mostrar o C, vai pular o O, vai mostrar o M, vai pular o P. Entenderam? Aí ficaria assim, ó, ele pintaria. Devo. Será mais ou menos dessa forma que eu coloquei ali no chat. Eu acho que eu vou até abrir o PyCharm, porque às vezes, sei lá, se eu precisar mostrar alguma coisa, ou se vocês quiserem que eu mostre, aí eu digito aqui e mostro para eles. Mas enfim, pro próximo. Início. É o primeiro índice a ser considerado. O primeiro caractere de string é considerado caso esse valor seja omitido. Que foi o que eu disse. Se você não colocar nada, ele vai considerar o início como o início de verdade da string. O fim, eu ainda não entendi esse menos um. Algum dos dois entendeu? Se eu não me engano, no Python, o -1 nessa condição, ele serve como indicador, né? Então, assim, você vai colocar no último que deve ser omitido. E, tipo, por exemplo, usando a frase computação, se você colocar, né, de início 0 até -1, ele vai printar computaçar e vai tirar o O, porque o índice é -1, ele tira um da string, do vetor da string. Ah, tá, entendi. É o último índice a ser considerado, o último caractere da string é considerado caso esse valor seja omitido, que é a mesma coisa que eu disse. Se você não colocar nada, ele vai considerar o fim como o último caractere da string. O salto indica quantos caracteres devem ser saltados em cada etapa. Foi aquela coisa que eu disse, né? Se você colocar de 2 em 2, ele vai o primeiro, depois ele pula um, vai pro segundo, pro terceiro, ele pula um, vai pro quinto, e assim sucessivamente. O valor 11 é considerado por padrão um sinal de menos. Ah, não, pera. O valor 11 é considerado por padrão, e um sinal de menos deve ser usado para percorrer a string em ordem reversa. Se você quiser percorrer a string em uma ordem reversa, você vai colocar o parâmetro, o colchetes, o parâmetro para início, 2 pontos, o parâmetro para fim, 2 pontos, -1. O -1, opa, eu vou mandar aqui. O -1 ele serve para você percorrer a string inteira de forma inversa. Então, se a minha string for olá, e eu colocar desse jeito, né, aqui, eu vou omitir o início e fim para ele percorrer a string inteira, né? E aí eu colocar desse jeito que eu vou mandar aqui. E printaria, né? Ele ia pegar a string inteira e aí o salto seria -1, ele ia printar ao contrário. Então ele printaria alô, assim. Aqui tem os exemplos. Alguém quer ir agora? Explicar? Aqui eu acho que é mais exemplificação, né? Já comentou. Igual ali Aí é primeiro, exemplificação mesmo. primeiro print, por exemplo, até o que você comentou, né? Ele vai do início ao fim de duas em duas fases. Essa parte até explicou melhor. Se alguém tiver alguma dúvida aí, que comentar, perguntar alguma coisa.
De fato, eu também chamo a atenção para a segunda linha do print, né? Que ali a gente vê que ele está usando o conceito do salto sem o final com o início, né? E como a gente colocou um início, é importante lembrar da aula que vocês viram passada, que todo array começa na posição zero, né? Então, quando ele colocou ele pediu para não começar especificamente no C. É por isso que a gente não vê o C ali na segunda frase. Isso é importante lembrar, porque é um conceito que bate muito com o conceito algébrico da primeira posição, né? Então, quando a gente está falando de array especificamente, a gente precisa prestar atenção nisso. Esse tudo menos um igual tá na Win é bastante usado. Porque aí ele leu a string de trás para frente completa. Provavelmente nos exercícios de hoje vão até que usar bastante. Passar pro próximo. E eu acho que a gente falou bastante, né? Nem perguntou se eles têm alguma dúvida. Alguém tem dúvida? A gente tá aqui para tirar as dúvidas e tudo mais. Se tiver algum problema, quer falar agora, ou Leonardo? Pode ser. Essa questão da manipulação das strings, ela é confusa de começo, mas ela é um pensamento que a gente estrutura, sabe? É um jeito de se olhar para uma string qualquer e pensar nas coisas que vão ser necessárias para que a gente possa trabalhar em cima dela, né? Então, dentro da linguagem Python especificamente, nós temos duas funções que são bem básicas para quando a gente está trabalhando com manipulação de vetores, né? Seja na transformação de um vetor de uma string em um vetor de caracteres, vice-versa. Que essa é uma divisão mais conceitual. Então, a gente tem aqui list join, né? A função list transforma uma string em uma lista de caracteres, né? A gente sabe que a lista ela é um análogo a um vetor, então a gente pode ler isso também como a função list transforma um string em um vetor de caracteres. Sendo assim, quando a gente chama L igual list sistemas, a gente está falando salve o valor de list, né, da palavra sistemas, na variável L. E L ali se torna um array. Então nós podemos acessar o array, né, utilizando o conceito do operador colchete, colocando a posição que a gente quer entrar, como L0, que vai tirar S, L1, que vai tirar I, até o último, que vai listar S. E listando todas as posições, nós listamos sistemas, né? E a função join, portanto, vai fazer o sistema, vai fazer o contrário. Ele vai transformar uma lista de caracteres em uma string. Esse processo de você pegar uma informação, transformar em outra, é chamada dentro da computação de parse, né? De forma mais conceitual isso. Aqui a gente está fazendo uma transformação de uma string em lista de caracteres, de uma lista de caracteres em strings. E apesar de, conceitualmente, toda string ser uma lista de caracteres, a nível de sistema elas não são a mesma coisa. Você pode passar, por favor? Ok, eu vou fazer mais esse também, e aí você pode fazer o próximo, pode ser? Pode ser. Então tá. Então a gente tem o operador in, que é uma coisa que aparece muito no Python, e o método count, né? O operador ela é uma palavra, relembrando isso, né? Ele é uma palavra-chave reservada pelo sistema, e o método é uma função, um trecho de código que vai ser executado. Então, eles não são a mesma coisa, apesar de estarem, né, associados a conceitos parecidos. Então, vamos começar falando sobre o operador in, que eu acho que ele é mais interessante. O in, ele vai identificar se existe alguma coisa de algo dentro de outro. Como assim? Nesse exemplo, nós temos uma string chamada ciência da computação, e nós estamos usando o operador in no condicional if para checar se existe a palavra ciência dentro da string ciência da computação. Caso existir, ele vai retornar true, e aí a gente vai printar no chat a string. Caso ele não exista, ele vai retornar falso, e a gente não vai printar, pelo menos nesse trecho de código que a gente faz, né? Operadorinha, no conceito das strings, a gente pode usar para resolver muitos problemas. Por exemplo, a gente pode verificar se existe a letra A dentro de uma palavra, e se sim, a gente vai tomar uma atitude. Imaginando que nós queremos não só descobrir se existe a letra A, e também queremos saber quantas letras A tem, aqui no exemplo ele usa C, né? Nós podemos usar o método count, que é um método inerente da string. O que isso significa?
que a partir do momento que nós fazemos esse print na parte de baixo, str, que é a nossa string ciência da computação, ponto count, e a letra que nós queremos procurar, ele vai retornar para a gente uma contagem, um número inteiro, de quantas vezes esse caractere que a gente selecionou aparece dentro da string, né? É interessante citar que ali ele está mostrando 2, sendo que, na verdade, existem 4 Cs dentro da string, né? Mas é porque, nesse caso, ele é case sensitive. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. A gente está procurando especificamente sobre C maiúsculo. Nós temos 2 C maiúsculos no início de cada palavra, temos um C minúsculo em ciência e temos um C com cedilha, que não é um caractere extra, na verdade é um caractere acentuado, o cedilha, né? Da string. Então ele não conta, ele procurou especificamente o C maiúsculo. E é com esses 2 métodos que a gente pode verificar a existência dentro de uma string ou fazer uma contagem de algo dentro da string. Se a gente tivesse passado string.count ciência, ele teria retornado 1, porque ele encontrou ciência dentro dessa string. Eu quero mostrar um exemplo aqui, que sobre a primeira parte lá, né, ali em cima, ciência, if ciência in string. A gente usa bastante no curso para saber, às vezes, que nem eu mandei aqui no chat, if letra i, a, e, i, o, u. Então, se a letra estiver nessa string, que a gente meio que fez a, e, i, o, u sendo como uma string. Então, se a letra estiver nessa string a, e, i, o, u, então a letra é uma vogal. Então, por isso que pode ser bastante usado, né? Às vezes parece que, para que eu vou usar isso? Mas não, é bem útil, na verdade, né? Você vê se aquilo está dentro de outra coisa. Perfeita colocação. Uma dúvida, pessoal? Certo. Tá, o próximo é o método find. Find é um método que ele vai retornar a posição da primeira ocorrência quando você passa uma substring dentro de outra, né? E caso você não encontre, ele retorna -1. Né? É igual o exemplo, a string é ciência da computação, ele está dando um string.find, ou seja, ele está procurando, como find seria a tradução, seria procurar, ou seja, ele está procurando com dentro da string completa. Né? Então, o find você usa uma substring para procurar dentro de outra. Então, assim, ele retorna a posição, ou seja, com na 11ª posição ali. Também tem outros métodos do find, é bem legal. Normalmente a gente usa bastante para procurar qual que é a próxima string, qual que é a próxima posição depois de um certo valor, né? Então, é que ali ele só passa com a primeiro conteúdo, que seria com, mas se você passar com, vírgula, algum valor, ele procura qual seria a próxima posição daquele valor, né? Ou seja, se ele encontrou, ele retorna qual que é a próxima posição, se você passar um ali. Um método bem legal, a gente usa bastante para validar e filtrar. Próximo, o método split também é bem legal, a gente usa bastante para validação e arrumar o conteúdo em si, né? Dar aquela filtrada, normalmente, quando você recebe uma string e quer separar ela em formato de array, né? Igual no próximo conteúdo ali. Principalmente quando a gente trabalha com JSON, depois vocês vão dar uma olhada. Split seria a quebra mesmo, né? Split em inglês seria cortar. Então, o método serve para você cortar uma string conforme o parâmetro que você informar. Né? Ali no exemplo, frase, no meio do caminho tinha uma pedra, é a string completa. Ele seria frase.split. Ali ele passa, entre aspas, espaço em branco. Né? Ou seja, um espaço em branco. Ou seja, o L vai ficar cada string. Quando ele encontrar um espaço em branco, ele vai cortar. Ou seja, no espaço em branco, ele vai cortar para nova posição. Meio
encontra outro espaço em branco, outra posição. Tô, né, ali até caminho, outro espaço em branco, próxima posição. Então, ele pega e vai separando. Igual assim, ele fica no meio do caminho, tinha uma pedra. Ou seja, ele pegou a string completa e foi cortando conforme você passou o filtro, né? Por isso que a gente usa bastante para filtrar e trabalha com dados. Você consegue manipular bastante o conteúdo. Agora vai chegar a hora boa para você. Aproveitar, gente, que a gente falou bastante, né? O próximo aula é o conteúdo em si, os exercícios. Alguém tem alguma dúvida? Algum ponto? Ó, agora, melhor hora para falar, certo? Então, vamos para a boa. Exercício. Tem pouco exercício aqui hoje, mas então a gente passa para vocês. Exercício. Eu vou ver se eu consigo pegar o conteúdo para mandar aqui no chat. Bem simples. Vocês já estão liberados para fazer. Eu vou passar para vocês aqui, baixar e mandar no link. A gente já lê um por um, já, pelo menos esses dois. A gente já podem começar, já. Só mutar aqui. Pessoal, mandei o link do exercício para entrar aí pelo vídeo e baixar. Vou parar de compartilhar aqui só para eu abrir o part-time, para depois ajudar vocês. E vocês podem baixar a aula direto, mais fácil. Professor, parece que pelo Teams não dá para abrir os slides. Por que? Vai dar algum erro para você? Para mim tá parecendo que eu não tenho acesso ao arquivo. Mas você Estranho. clicou para abrir direto ou fazer o download? Acho que é melhor você fazer o download. Ah, sim. Beleza. Tem os 3 pontinhos ali e aí você clica em baixar. Uhum. Ok. Bom, quando eu tento baixar pelo Teams, ele não... Pelo menos no meu, né? Não tá indo, ele não deixa baixar.
Estranho, deixa eu tentar baixar pelo Teams. Uhum. Tenta baixar ali, só pra ver se tem. Ah, é porque às vezes ele pode não aparecer pra você. Aí você tem que abrir os arquivos e ir lá em downloads. Os arquivos do computador. E aí você pode achar lá. Aí se não Não, achar. mas o meu não tá indo mesmo. Pode ser que seja erro no meu computador, não sei. Você clicou em fazer o download e ele não baixou? Não, Fez aparece a nada? mensagem perto da barra de tarefas falando que o arquivo não foi baixado. Hum, Não aparece aqui que não salva. Será? será que se mandar no grupo das Olimpíadas não sei? Pode ser que dê certo. Eu acho que eu não tô no grupo das Olimpíadas. Eu vou mandar. Eu não sei se Manda um dos pô. dois, né? O Leonardo ou o Caio estão no grupo, né? Mas qualquer coisa eu mando meu WhatsApp aqui, aí você me chama lá e eu te mando pelo WhatsApp. Vou mandar no grupo. Beleza, então. Ah, acho que eu vou compartilhar. Mais fácil, tá bom?
O pessoal tá dando certo o exercício? Primeiro é bem fácil, né? Se usar aquela lógica de percorrer a string de trás para frente, igual a gente explicou, do início até o fim, bem simples primeiro. Natan, você que estava com o problema, o Sobral mandou para a gente lá no grupo. Conteúdo. Então, é só Ah, entrar lá sim. no grupo Obrigado. e baixar. Só. Aí, agora baixou. Valeu.
E aí, pessoal, tudo certo? Todo mundo certo? Tudo difícil? Mais alguma dúvida?
Valeu, pode.